Batman não criado pela DC. Superou tudo e ficou melhor que todos. Uma obra-prima bizarra que reuniu o Crocodilo, o Chapeleiro Louco, o Ventríloco e os monstros mais insanos de Gotham em um único lugar. Mas enquanto os estúdios se perdiam em burocracias, nas sombras obscuras da internet, um grupo com recursos limitadíssimos cometeu uma anomalia cinematográfica. Eles criaram um universo tão denso, tão violento e tão fiel ao sadismo do Coringa que fez a própria DC Comics parecer amadora em suas adaptações oficiais. Hoje, nós vamos destrinchar a história bizarra e os bastidores perturbadores dos filmes proibidos do Batman, que a grande mídia escondeu de você. A nossa investigação nos leva direto para o ano de 2010. Enquanto a DC lutava para encontrar o seu tom e o cinema se dividia entre o realismo de Nolan e as tentativas frustradas de reboot, a produtora independente Bat in the Sun lançou uma bomba chamada Batman, Cidade das Cicatrizes. Esqueça os orçamentos de 200 milhões de dólares ou as máquinas de marketing massivo. Esse projeto insano foi gravado em apenas 21 dias, com exatos 27 mil dólares. Um milagre financeiro, mas que custou um esforço sobre-humano da equipe para manter o nível de entrega que eles consideravam aceitável para o personagem. O detalhe perturbador é que a estética não foi um acidente, muito menos uma coincidência de iluminação. A direção de fotografia clonou milimetricamente os quadros pintados pelo lendário artista Alex Ross. Cada sombra, cada textura, cada ângulo foi estudado para emular a pintura visceral das HQs. Pela primeira vez na história do live action, o Batman não era apenas um cara batendo em bandidos de forma coreografada. O filme nos prende dentro da mente fraturada de Bruce Wayne. Nós ouvimos a narração em off dele o tempo todo, enquanto ele caminha por esgotos imundos com uma lanterna na mão, rastreando o Coringa após um massacre no asilo Arkham. O espectador sente o cheiro da podridão, a umidade das paredes e o peso psicológico de uma cruzada que não tem fim. Mas o que fez Cidade das Cicatrizes explodir a mente dos fãs não foi apenas o visual. Foi a coragem de cruzar uma linha que o cinema oficial tem pavor de tocar. O enredo é doentio. O Coringa assassina os pais de uma criança e usa o garoto como isca em um parque de diversões abandonado, plantando uma bomba na roda gigante para forçar o morcego a uma escolha impossível. E aqui está o bastidor que quase ninguém percebeu na época. Existe uma HQ oficial escrita por Paul Dini e ilustrada por Alex Ross, onde uma situação idêntica acontece. Na HQ, o Batman impede a vítima de atirar no Coringa, mantendo a sua regra de ouro e preservando a alma da criança. Mas, neste filme independente, o final é invertido e visceral. O Batman salva a criança da bomba no último milésimo de segundo, mas o garoto se solta, pega uma arma e fuzila o Coringa a queima-roupa. O palhaço morre. O morcego falha. Uma quebra de expectativa tão brutal que deixou o público em choque total, questionando se o herói, ao tentar salvar a todos, não acabou selando o destino de quem ele mais deveria proteger. Você acha que o pesadelo acabou com o palhaço no necrotério? Errado. A morte do Coringa foi apenas o gatilho para algo muito maior. No ano seguinte, a equipe lançou Sementes de Arkham, mostrando o colapso absoluto de Gotham. Sem o palhaço no comando, a escória tomou conta. Com um visual prático assustador, vemos o Crocodilo e a Era Venenosa espalhando o caos, forçando o Asa Noturna e o próprio Batman a entrarem em uma espiral de violência sem fim. Foi a prova de que a produtora não dependia só da figura icônica do Coringa para manter a atenção. Eles construíram um micro-universo coeso, violento e imersivo, que os fãs consumiam viciados como uma droga visual. Cada curta era um novo tijolo na fundação de um mundo onde ninguém estava a salvo. Mas a obra-prima dessa insanidade coletiva demorou uma década para sair. Em 2021, o mundo foi engolido por Batman. Dying is easy. A evolução técnica aqui é absurda. As câmeras digitais limparam a sujeira visual dos curtas anteriores, mas mantiveram o peso. E o ator Kevin Porter entregou aquele que muitos juram ser o traje e o porte físico mais perfeito do Batman que já pisou na frente de uma lente. Ele não precisou de dublês digitais. O porte físico era real. A imponência era palpável.
A premissa do roteiro é um jogo psicológico sádico. O detetive Harvey Bullock avisa o Batman que o Coringa está no asilo Arkham, morrendo de uma doença terminal. O morcego desce até a cela do vilão, que está com um visual pútrido, um olhar perturbador e uma maquiagem digna de filme de terror clássico. O Coringa quer morrer nas mãos do Batman. Ele deseja que o morcego cruze a linha para ter o seu grande finale. Ele confessa ter assassinado policiais apenas para provocar a fúria mortal do herói, tentando arrastar a alma do vigilante para o abismo antes de expirar. Mas a reviravolta é de uma frieza digna do maior detetive do mundo. O Batman não bate no Coringa. Ele sorri e revela que falsificou os exames de sangue do próprio asilo. O Coringa não está morrendo. O Batman manipulou a vaidade do palhaço apenas para fazê-lo confessar onde os corpos dos policiais estavam escondidos. O morcego quebrou a mente do Coringa, sem dar um único soco, usando a própria psicopatia do vilão como arma contra ele mesmo. O Coringa percebe que o seu teatro final foi apenas um peão na mão de uma estratégia superior. Mas nem tudo nessa história é heróico, e o submundo dessa produtora guarda segredos pesados que mancharam o legado desses filmes. O ator Paul Molnar, que entregou uma atuação perturbadora do Coringa no primeiro filme, foi subitamente substituído pelo próprio diretor Aaron Schoenke nas produções seguintes. Relatos sombrios de bastidores indicam que atores fundamentais nunca foram pagos, gerando um ressentimento que nunca foi curado. E para piorar a maldição, o último grande projeto financiado pelos fãs que a equipe desenvolveu, o filme A Lenda do Dragão Branco, estrelado pelo eterno Ranger Verde, Jason David Frank, foi engavetado após a trágica morte do ator, gerando uma onda de acusações e revolta contra a produtora, que até hoje não lançou o material pago pelo público, deixando um rastro de perguntas sem respostas e fãs furiosos com a gestão desse acervo. Embora notícias recentes confirmam o seu lançamento no final de agosto de 2026. Esses fanfilmes provaram de uma vez por todas que o público não quer piadas desnecessárias ou histórias diluídas. O fã da DC quer a escuridão, a tensão psicológica, vilões icônicos bem trabalhados e os limites morais sendo testados. A produtora pode ter os seus pecados nos bastidores, mas eles entregaram o que Hollywood teve medo de fazer. E você, tirando o Batman de Matt Reeves, acha que o James Gunn e o novo DCU vão ter a coragem de fazer um Batman com essa violência e estética? Ou vamos continuar dependendo do cinema independente para ver o morcego definitivo? A pergunta que fica é: até onde estamos dispostos a ignorar os erros de quem produz para consumir a excelência da obra? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Até a próxima, e que a força de vontade esteja com vocês. Oh, my sides. That's the one. I think I'm gonna cry. Never a dull moment, eh?